Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Lu e hoje eu vim trazer algumas dicas para todos vocês. Mas antes de tudo, eu já peço para vocês que não se esqueçam de se inscrever, de deixar seu like, compartilhar com seus amigos os vídeos, deixar os seus comentários lá embaixo, dizendo o que vocês têm achado dos nossos vídeos. Dividir com seus colegas ainda mais esses conhecimentos que vamos dividir aqui no nosso canal, para que todos possam ter acesso a essas informações que muitas vezes em casa e sozinhos temos algumas dificuldades. E muitas vezes o que nos falta é uma boa interpretação. E vocês sabiam também que se você não tiver uma boa interpretação, você não sabe estudar e você também não vai saber ensinar? É verdade. E é através desse tema que hoje eu venho trazer algumas dicas para vocês. Especificamente 5 dicas para que na hora que você estiver fazendo uma interpretação de texto, na hora que você estiver fazendo uma prova, na hora que você estiver lendo uma pergunta, na hora que para passar uma atividade para vocês e vocês não souberem qual é a resposta, para que vocês possam fazer a melhor e a correta interpretação daquilo, para que vocês possam responder de forma correta. A primeira dica de hoje é essa daqui. Claro que eu não poderia deixar de dizer para vocês: releiam o texto mais de uma vez. Muitas vezes o que nos falta é a paciência de reler o texto. Ah, professora, mas aquele texto é muito grande, eu vou ter que reler ele tudo de novo. Sim, você vai ter que reler. Sabe por quê? Porque quando fazemos uma primeira leitura, através dessa primeira leitura, ela, na maioria das vezes, ela nos causa mais dúvidas, mais perguntas do que resposta. Somente a partir da segunda leitura, você vai conseguir ter um conceito melhor, você vai conseguir entender um pouco melhor o que o texto quis passar para você. Mas, professora, e na hora da prova? Se a professora passar um texto grande, na hora de um concurso público, onde você tem um tempo determinado para fazer e responder as perguntas, ou se eu não tiver tempo para ficar relendo o texto, o que eu faço? Nesses casos, é muito importante que você releia a pergunta. Você vai ler a pergunta uma vez, reler a pergunta, e aí, quando você for para o texto pela primeira vez, a resposta, na maioria das vezes, vai estar claramente respondida. Porque, às vezes, a pergunta que foi colocada para vocês muitas vezes vai estar dizendo no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, em tal momento do texto. Então, fica mais fácil você ir direto ao texto, direto ao local onde a pergunta está pedindo a resposta, para que você possa responder de forma correta. Porém, caso contrário, a melhor forma de dar um texto sempre vai ser fazendo a releitura dele mais de uma vez. O mínimo 3 vezes, pelo menos. Mas, num caso de emergência, de situação de tempo, a orientação é: releia pelo menos mais uma vez. Apenas a partir da segunda vez que você reler o texto, você vai ter uma resposta para algumas dúvidas que surgiu durante a leitura do texto ou dúvidas através da pergunta que foi feita referente àquele texto. Muitas vezes isso é importante não só para a leitura de um texto. Preste bem atenção. Ao ouvir um áudio, ao assistir um vídeo, muitas vezes, se fizermos isso somente uma vez, a interpretação daquilo vai ser bem vago comparado à segunda ou terceira vez que você fizer. Então, em caso de passar uma interpretação, em caso de dizer o que você entendeu sobre aquilo que você ouviu, sobre aquilo que você assistiu ou sobre aquilo que você leu, a dica é: faça sempre mais de uma vez,
ok? A segunda dica de hoje que eu vou trazer para vocês é essa daqui. Tenha o texto sempre em mãos. Por quê, professora? Porque hoje, crianças, ainda mais agora, jovens, adultos, vocês que estão assistindo esse vídeo, se nós colocarmos lá embaixo, no link, um texto, se nós mandarmos por WhatsApp um texto, ou muitas vezes esses livro-book que tem no celular, fazer a leitura através desses meios de tecnologia que estão sendo fornecido para a gente hoje, que é o celular, o computador, a televisão, entre outros. Fazer a leitura de um texto somente através desse meio vai fazer com que você não cumpra a terceira dica mais importante desse vídeo. A terceira dica para que você possa ter uma melhor interpretação ainda. Qual é a terceira dica? Acredito que vocês já saibam, é muito nítido, é muito importante, com certeza todos já ouviram. A terceira dica é: grife as palavras principais do texto ou da frase. Sim, pessoal, uma boa interpretação, ela vai surgir através de onde? Através do sublinhar, do grifar, do reescrever as palavras que você, no seu entendimento, achou importante. Muitas vezes o texto é longo e nós podemos reduzir aquele texto em frases ou muitas vezes palavras. Por quê? Na hora que o autor escreve um texto ou na hora que um professor passa um texto para que você possa fazer a interpretação, muitas vezes o texto não é, a maioria das vezes, o texto não vai ser escrito por ele, é escrito por uma outra pessoa que, para escrever aquele texto, ele deixou frases e conteúdos importantes e também deixou frases, palavras e conteúdos que, na verdade, eram desnecessários. Muitas vezes foi incluído aí só para deixar o texto um pouco mais argumentativo, o texto um pouco mais bonito, enfim. E nós podemos fazer isso, podemos fazer a leitura. Uma vez que você tiver o texto impresso, uma vez que você tiver reescrito o texto, por exemplo, eu vou estar passando para vocês textos em PDF através do WhatsApp. Muitos de vocês são meus alunos. Então, o que vocês podem fazer? Copiar, para quem não tem acesso à impressora, e imprimir. Copiem os textos e grifem sempre os textos, sublinhem as palavras que vocês acham necessário, porque isso é muito importante para que você possa ter uma melhor interpretação. Pois bem, pessoal, então não menos importante do que as outras 3 dicas que eu já passei para vocês, a quarta dica é essa daqui, ó. Fique calmo. Vai chegar um certo momento da leitura que, se você não estiver sabendo fazer uma boa interpretação, não estiver sabendo entender o texto, você vai passar a ficar nervoso, nervosa. A ansiedade de terminar aquela atividade logo vai fazer você se estressar, criar uma certa ansiedade para que aquilo tudo acabe. Então, assim, é muito importante essa quarta dica. Tenha calma, tenha paciência. Ficar nervoso não vai levar você a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Então, respire. Se você achar necessário, dê uma pausa, beba uma água enquanto você estiver estudando em casa. E volte a ler novamente o texto com muita calma, lembrando que é muito importante, se concentre. Por que você fica nervoso? Por que você causa essa ansiedade, esse estresse no meio de uma leitura? Muitas vezes por falta de concentração. Você está preocupado com algo que está acontecendo, o que deveria fazer, ou o que aconteceu, e você não se concentra na leitura daquele texto, na leitura daquele conteúdo que era para você estar estudando. É por isso que a gente fala. É muito importante que você faça a impressão desse texto na hora dos estudos. Por quê? Uma vez que você faz isso através do celular,
O celular, muitas vezes, ele está nos enviando algumas notificações de WhatsApp, de grupos, de Facebook, de outras áreas de jogos. E essas notificações, enquanto você estiver fazendo a leitura, ela atrapalha muito. Então, assim, não só no celular. Se você estiver em um ambiente onde esteja um som alto, onde esteja pessoas brincando, conversando, não estiver num ambiente adequado para a leitura, aquilo também vai te atrapalhar. Então é muito importante que você não só tenha o texto impresso, mas que você também se adeque, né? Ou procure estar num ambiente agradável e que você possa fazer aquela leitura com bastante tranquilidade, porque isso também pode atrapalhar a sua interpretação de texto. Por mais que você tente se concentrar, o ambiente, se ele não for favorável à sua leitura, ele vai atrapalhar muito na interpretação do texto. E a quinta dica que eu dou para vocês é essa: leia todos os dias um texto, ainda que esse seja um texto com um tema do seu interesse. Por que eu digo ainda que seja? Porque é muito importante que façamos todos os dias uma leitura de um texto, mas esse texto não necessariamente precisa ser um texto de escola, um texto de um livro, um texto que você não ache interessante. Pelo contrário, a leitura ela passa a se tornar agradável quando você passa a ler aquilo que você gosta. Deixo para vocês essa, vou deixar disponível para vocês no link, em alguns links aqui abaixo, atividades que vão trabalhar a interpretação de texto. Vai ter alguns textos, algumas perguntas para que vocês possam responder de acordo com o texto. Peço que vocês se atentem, lembre das dicas. Antes de tudo, lembre, são 5 dicas. Se você esquecer de alguma delas, procure enumerar enquanto você estiver fazendo a leitura. Quais são as dicas que vocês ouviram nossa hoje? O que é importante para você entender aquele texto que você vai ler, para que você possa responder as perguntas a seguir, ok? Lembrando, pessoal, que a interpretação de texto ela não é importante só para atividades de português, de língua portuguesa, e sim para todas as outras matérias. Por exemplo, a matemática. Matemática, para se você resolver uma atividade, uma conta, um cálculo, muitas vezes as pessoas não conseguem chegar ao resultado correto porque não soube interpretar a pergunta, porque não soube interpretar aquilo que a pergunta está pedindo. Então, assim, você acaba indo para um outro caminho em vez do caminho correto porque não soube entender a pergunta. Então, assim, a interpretação de texto, ela vale para todas as matérias, é um tema que vale para todas as idades, todas as séries. Então, releiam, vão até o Google, as redes sociais, YouTube, tem bastante vídeos que mostra como fazer uma boa interpretação. Existem várias outras dicas de interpretação de texto, porém eu quis trazer as 5 que para mim fossem essenciais para na hora de fazer um texto possamos fazer de forma correta, tá bom? Eu digo para mim, mas porque eu acho importante para que possa dividir com todos vocês também.